com a chegada do Tite, finalmente, desde a saída do Dorival, a direção do Flamengo volta a acertar. Acredito que o Tite vai fazer um belo trabalho no Flamengo. O Flamengo pode afundar o Vasco na zona de rebaixamento e o Vasco pode ganhando sair de lá e ganhar uma força para seguir e ficar na primeira divisão. Então realmente é um grande espetáculo. Galera, segundo apuramos, o esboço do time titular que o Tite fez no treino desse sábado foi: prepare-se, papel e caneta na mão. É isso aí, nação. Vamos então para as notícias do Flamengo aqui na manhã deste domingo. Poucas horas faltam aí para partida, o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco no Maracanã. Torcida dividida. Meus amigos, vamos aqui analisar, porque tem um vídeo muito bacana, muito bom para a gente analisar. Tem a análise do João Guilherme para essa partida. Tem também os comentaristas falando sobre a preparação que o Tite fez para essa partida, para esse clássico deste domingo, inclusive é muito importante para o Flamengo e também para o Vasco, porque o Vasco está numa situação difícil. O Vasco no sábado dormiu na zona de rebaixamento e precisa vencer o Flamengo para sair dessa zona de confusão aí de baixo. O Flamengo precisa da vitória para continuar na briga do título, inclusive teve o jogo ontem do Botafogo, que foi interrompido pela falta de energia, vai ter a continuação hoje na parte da tarde, e o Flamengo precisa da vitória para diminuir a distância que tem com o Botafogo, caso o Botafogo empate ou perca a partida, e também para continuar na briga do campeonato, ou melhor, na briga da vaga da Libertadores da América. Inclusive o Grêmio perdeu, né? Se o Palmeiras também tiver um mau resultado, o Red Bull Bragantino tiver um mau resultado, vai ser muito bom essa rodada, vai ter muita coisa, muita novidade nessa rodada, vamos ver o que vai acontecer durante o dia. Mas eu gostaria que você já chegasse aqui explodindo o dedo no like. Você confia na vitória do Mengão hoje? Vamos bater então uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe esse vídeo no grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista, e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Hoje tem notícias e informações todos os dias para vocês aqui, mas hoje tem o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo. Então fica ligado aqui no nosso canal, aqui no meu Mengão React. Nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande, canal do João Guilherme, ESPN Brasil, Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos analisar então. Vene Casagrande falando sobre a preparação do Flamengo com o João Guilherme. Tem um Galvão Bueno falando sobre o Tite e também sobre uma entrevista que ele fez com o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, que era o técnico antigamente do Flamengo, falando sobre essa repercussão que aconteceu, a chegada do Tite, a saída do Dorival. Vamos analisar, o vídeo tá muito bom, bora pro vídeo de hoje. A estreia de Tite no comando do Flamengo foi com o pé direito. E agora, chegou a hora de estrear no Maracanã. E em grande estilo, em clássico. Para chegarem afiados para o compromisso da 28ª rodada do Brasileirão, esses 4 jogadores, junto ao restante do elenco, fizeram um último treinamento neste sábado, aqui no CT Jorge Gelau. Bora, Mengão, bora! O zagueiro Léo Pereira, que foi desfalque no jogo contra o Cruzeiro por conta de suspensão, treinou com a equipe e fica à disposição de Tite.
Tudo pronto para o clássico, que pode ser inclusive um jogo importante para o artilheiro da temporada, que busca o seu 100º gol com o manto sagrado. Então espero que a gente possa fazer um grande jogo, né? Ver o que o professor Tite vai trabalhar nesses dias, mas sem dúvida nenhuma a gente vai, né, para dar o nosso melhor e sair com a vitória, né, no clássico que vai ser importante para a gente dar esse passo também, né, na tabela. Passo importante para se manter na luta pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro e com o apoio da nação rubro-negra, que já esgotou os ingressos para este domingo. E se a estreia foi de boca seca, perna tremendo, ansiedade, pode ter certeza que o Maracanã promete grandes emoções para esses primeiros capítulos de sua história no Mengão, Tite. Flamengo e Vasco no Maracanã. E nós vamos fazer aqui uma prévia desse encontro. O time do Flamengo está concentrado, hein? Os caras treinaram hoje à tarde e ficaram lá no Ninho do Urubu, direto. Treinaram à tarde com o professor Tite e estão lá, naquele resort que é o Ninho do Urubu. Estão lá tranquilos, concentrados, né? Devem estar lá jogando um videogame, batendo papo, assistindo um filme, assistindo, né, o que está acontecendo no estádio Newton Santos, no jogo Botafogo e Atlético Paranaense. Flamengo concentrado, todo mundo recolhido no Ninho do Urubu. O Goiás empatou com o Cuiabá e esse pontinho que o Goiás conquistou colocou o Vasco dentro da zona de rebaixamento. Então o Vasco vai para o jogo na zona. E aí, né, aumenta a tensão dessa partida. Se o Vasco já chegava com a obrigação de vencer de qualquer maneira o Flamengo, agora mais ainda, porque o Vasco já está com a corda no pescoço. Está na zona de rebaixamento. Aliás, minha gente, Vasco e Santos estão na zona de rebaixamento nesse momento, junto com América Mineiro e Curitiba, que matematicamente estão numa situação praticamente irreversível e devem cair. Vasco da Gama e Santos estão na zona de rebaixamento. E essa briga pelo rebaixamento está incrível, hein? O São Paulo ganhou hoje do Grêmio e ele deu uma fuga, saiu. Acho que o São Paulo agora deu uma aliviada boa, foi para 38 pontos. Mas, minha gente, a gente tem com 32 pontos Internacional, que recebe o Santos nesse domingo. O Inter também está ameaçado pelo rebaixamento, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Corinthians também tem 32 pontos. Aí tem Cruzeiro com 31, Goiás com 31. O Bahia ganhou, o Bahia foi para 34. Grande sequência aí do Rogério Ceni, terceira vitória seguida. O Bahia deu uma respirada. Mas Vasco, Santos, Goiás, Internacional, Corinthians, Cruzeiro, tá todo mundo nesse bololô aí. E o fantasma do rebaixamento está se divertindo. Então, galera, esse jogo no Maracanã, 60 mil pessoas no Maraca, lotado, vai ser uma loucura. E um jogo decisivo. Será o primeiro jogo do Tite como técnico do Flamengo no Maracanã, diante da nação rubro-negra. O Tite, que já esteve tantas vezes no Maracanã, dirigindo equipes e dirigindo a seleção brasileira, dessa vez terá ao seu lado a torcida do Flamengo. É uma atração desse jogo. Ele que estreou bem, ganhando do Cruzeiro por 2-0, e amanhã vai para o seu primeiro clássico carioca. O Tite, que pela primeira vez está trabalhando numa equipe do futebol do Rio de Janeiro. E ele deve manter a escalação do jogo com poucas alterações. O Léo Pereira, por exemplo, volta para a zaga no lugar do Davi Luiz, que machucou o tornozelo, provavelmente não joga mais essa temporada. Então o Flamengo deve ter Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E aí é que vem Thiago Maia, Pulgar e Gerson mantidos, Arrascaeta no lugar do Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro. Esse deve ser o time do Flamengo. Já o Vasco provavelmente terá Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael, Léo e Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Payet,
Paulinho de Paula, Verratti e Peck. Esse é o provável time do Vasco. O Vasco veio de um grande resultado, hein? Ganhou do Fortaleza por 1-0, mas está numa situação delicada e está dentro da zona de rebaixamento. E o Flamengo vem animadaço com a estreia do Tite. A torcida do Flamengo está curtindo o Tite. É incrível, hein? Tinha muita gente que não queria o Tite, que não gostava do Tite e que agora está começando a se apaixonar por Adenorte. Vamos ver o que vai acontecer no Maracanã, mas acho que tem tudo para ser um dos melhores clássicos dos milhões entre Flamengo e Vasco dos últimos tempos, né? A gente sabe que nos últimos tempos eles ficaram em situações bem diferentes, a competição ficou muito difícil, embora o Vasco tenha vencido aí alguns jogos, principalmente em campeonatos cariocas. Em campeonatos brasileiros, o Vasco não vence o Flamengo há 8 anos. São 9 jogos, né, com 5 vitórias do Flamengo e 4 empates. É o retrospecto aí nesses 8 anos de campeonato brasileiro. Vai ser um jogão. O chão vai tremer amanhã no Maraca. Abalo sísmico no Maraca, porque o Flamengo e Vasco vai ser quente. Porque o Vasco tá com o rebaixamento aí batendo na porta. E o Flamengo quer vencer e quer se manter ali pelo menos como terceiro colocado ou vice. E também chegar na Libertadores na fase de grupos, né? Robson Leite, BH é do Palmeiras, mas não. Bruno Henrique vai ficar no Flamengo. Ele quer ficar no Flamengo. Diguinho tá dizendo, fala João, o Vasco está na tábua da beirada. Pois é. Isso aí dá um componente para esse jogo de amanhã impressionante, hein? O Flamengo pode afundar o Vasco na zona de rebaixamento e o Vasco pode ganhando, sair de lá e ganhar uma força para seguir e ficar na primeira divisão. Então realmente é um grande espetáculo. Os jogadores estão lá no Ninho do Urubu concentrados. Eu falei no vídeo anterior, contei para vocês aqui, que a concentração, o regime de concentração ia voltar na era Tite. E por que o Tite é a favor da concentração? Tá? O site ge.com disse o seguinte: Tite, com embasamento científico, entende que os jogadores dão melhores respostas fisiológicas em treinamentos à tarde, pelo fato de as atividades acontecerem em horários mais compatíveis com os da partidas. Beleza, até aí tudo bem. Só que assim, galera, sejamos francos, né? A concentração é para manter o jogador concentrado. É para não dar chance ou margem para o jogador sair da linha. E nós sabemos que vários jogadores do Flamengo saem da linha em determinado momento. Não é uma crítica, tem gente que sai da linha, não se concentra, não dorme bem, mas chega dentro de campo e resolve. Mas tem gente que não dorme bem, que não se concentra, chega dentro de campo e não resolve. Posso ser sincero, eu, Vene Casagrande, eu sou a favor da concentração. Eu acho que a concentração é importante, mantém o jogador focado, mantém o jogador... O nome já diz concentração. Mantém o jogador se alimentando bem. A gente sabe que tem um ou outro que não vai se alimentar bem em casa, que pode comer uma besteira, isso atrapalha, isso afeta, sim. Porque tem nutricionista lá que passa uma dieta específica para determinado jogador e o jogador acaba não seguindo. Lá, concentrado, vai fazer isso, vai acontecer. E é isso, eu sou a favor sim da concentração. Ah, o jogador não gosta, dane-se, ué. Eu não gosto de tanta coisa na minha vida profissional que eu sou obrigado a fazer. E é isso, gente. A gente tem que parar de achar que o jogador tem que escolher tudo também. Eu não estou dizendo que os jogadores do Flamengo escolhiam não ter a concentração, não é isso. Mas eu sou contra essa ideia de não pode ter concentração, senão o grupo não vai gostar, o elenco não vai gostar. Peraí, cara. Peraí também, vamos parar de mimar o jogador. O jogador brasileiro, de maneira geral, é extremamente mimado. E é isso, tem que ter concentração sim. Porque desse jeito não vai para churrasquinho aqui, não vai para festinha acolá, sabe? Não dorme mal. A gente sabe como é que funciona, nós sabemos. O jogador é ser humano também. Não chega em casa, come um sorvetinho, isso atrapalha. Isso afeta o rendimento do jogador, tanto no treinamento quanto nos jogos também. Estamos falando de um Flamengo e Vasco.
É um jogo extremamente importante. Um jogo que muita gente acha que será fácil para o Flamengo e não será. O time do Vasco, embora esteja lá embaixo brigando para não cair novamente para a segunda divisão, quem assiste aos jogos do Vasco percebe. Pode faltar técnica, pode faltar qualidade, mas os jogadores são raçudos. Os caras vão querer dar a vida em cima do Flamengo no jogo desse domingo no Maracanã. E o Flamengo tem que estar preparado. Inclusive, esse jogo vai marcar um reencontro bacana aí, cara. Gerson e Payet. Gerson, jogador do Flamengo, e Payet, jogador do Vasco. Os dois eram bem amigos nos tempos de Olympique de Marseille, tem uma ótima relação. Inclusive o Payet, antes de fechar com o Vasco, ligou para o Gerson para saber como é o Vasco, como é morar no Rio de Janeiro, sabe? Perguntou ao Gerson. Então, assim, os dois têm uma relação muito bacana de amizade e vai ser maneiro ver esses dois se enfrentando aí. Não tenho dúvida de que eles vão apostar alguma coisa, sempre rola essa resenha, maneiro demais. E por falar em Gerson, Flamengo e Vasco, temos o provável time do Flamengo para pegar o Vasco. Pois é, muita gente me perguntando, e aí, a Arrascaeta vai jogar? Vai no lugar de quem? Galera, segundo apuramos, o esboço do time titular que o Tite fez no treino desse sábado foi: prepare-se, papel e caneta na mão, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio campo, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Arrascaeta. E a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Então, desse jeito, duas mudanças em relação ao time do Flamengo, que encarou o Cruzeiro na última quinta-feira. Sai Davi Luiz, que saiu machucado contra o Cruzeiro, retorna Léo Pereira, que estava suspenso contra o Cruzeiro, e no meio de campo sai Everton Ribeiro e entra Arrascaeta. Eu até comentei lá no programa SBT Sport Rio, programa que eu participo, que eu estava curioso para saber qual seria a decisão do Tite. Se ele iria botar Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos, ou se ele iria botar só Arrascaeta ou só Everton Ribeiro. E a resposta está aí. Ele vai botar só Arrascaeta. Por que eu estava curioso em relação a isso? Porque contra o Cruzeiro, o Arrascaeta, teoricamente, não estava bem fisicamente. Não estava bem. Por isso ele foi reserva contra o Cruzeiro. Foi relacionado, foi reserva, entrou no segundo tempo. Agora, ele bem fisicamente, o que ele faz? O Tite bota o Arrascaeta e tira o Everton Ribeiro. Quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam? Caso seja esse time titular, vocês concordam com esse time? Não colocaria o Arrascaeta ou colocaria o Arrascaeta na vaga de um outro jogador, mantendo o Everton Ribeiro no meio de campo? Chegou a hora de vocês opinarem. Isso aqui é uma democracia. Então comente bastante aí, que eu quero saber a opinião de vocês em relação a esse questionamento. Arrascaeta tinha que entrar na vaga do Everton Ribeiro ou na vaga de outro jogador, ou não tinha que entrar, tinha que ficar como opção no banco de reservas? Pode comentar bastante aí. Vocês falaram uma coisa, as pessoas dizem, não vai falar com o Dorival da saída do Flamengo, você pode ter certeza, porque... Então eu queria aproveitar isso que o Muricy falou. O Muricy disse não à seleção duas vezes, pela palavra, pelo compromisso dele com São Paulo. Nós conversamos logo depois, que você se lembra que eu te procurei, trocamos algumas palavras. Eu achei um absurdo o que o Flamengo fez. Aliás, gravei agora, com a chegada do Tite, finalmente, desde a saída do Dorival, a direção do Flamengo volta a acertar. Acredito que o Tite vai fazer um belo trabalho no Flamengo. Mas tinha palavra. Como é que... Cara, é uma coisa tão absurda que um campeão da Copa do Brasil, que um campeão da Libertadores, que o cara que pegou o time lá no fundo do poço e trouxe o time aqui pra cima de novo, tô falando do Flamengo, trabalho fantástico que ele fez no Flamengo, Muricy. Como é que o cara fica sabendo pela imprensa, por alguém, por uma coisa que não vão renovar o meu contrato? Você saiu chateado, não saiu? Chateado sim, Galvão, é natural. Magoado? Magoado não. Não? Não, nesse sentido não. Bastante chateado, é um fato. Não chegou a esse ponto. Eu nunca encarei dessa forma, sou muito sincero. Não mesmo. Mas como é que você entendeu? Sabe por que eu digo isso? Porque o Flamengo nunca explicou. O Flamengo nunca explicou. O diretor do Flamengo, dando uma entrevista, falou assim, não, ele não podia continuar. Aí o Eric,
Um espertíssimo. Craque. Por quê? Não posso falar. A minha também não foi assim, e também não me preocupei em querer saber detalhes a respeito de saída, tudo isso. Eu acho que cada um toma a decisão que queira tomar aí. Eu tinha um contrato até dia 31 de 12 de 2022, então não tinha uma obrigatoriedade, uma renovação. Claro. Ainda mas que, tinha uma coisa ainda falada. que se falava lá dentro, tanto é que o meu representante e a minha advogada, um saindo de São Paulo e a outra de Florianópolis, foram para o Rio a pedido da diretoria do Flamengo. Então, apenas isso que aconteceu. Mágoa? Não, em sentido nenhum. Chateação? Sim. Eu teria saído muito principalmente por quê, Galvão? Porque... e aí eu me volto você é um também... cavaleiro, cara. Você é um gentleman. Não, eu me volto também a toda a imprensa. Algumas pessoas que falavam que com aquele time qualquer um conquistaria uma competição. E de repente... Também ficou provado que não é assim, E de repente, depois de um mês, essas mesmas pessoas diziam que o Flamengo precisava de contratações. Eu falei, mas como? Se comigo, o time, qualquer um faria. Aquele trabalho. Qualquer um alcançaria Por que o português não fez? Por que o argentino não faz? E de repente, um mês depois, o mesmo time, campeão da América, campeão da Copa do Brasil, que chegou na quarta, quinta colocação do Campeonato Brasileiro, porque teve que abrir mão dessa competição. Senão poderíamos nos aproximar um pouco mais. Estavam precisando de contratações, então as mesmas pessoas que falavam algumas coisas mudaram por completo um mês depois. Né? Isso daí me chateou bastante. Claro. Porque isso daí é uma desvalorização do profissional, não é do profissional, do Dorival. Dizer, o Dorival foi campeão do Flamengo porque qualquer um seria. Exatamente. A história veio comprovar que não era bem assim, né? Do profissional dentro do país. E isso aí incomoda bastante. Mas tem um lado que eu sei que te deixou feliz, porque teria me deixado muito feliz, e acho que o Muricy vai concordar. O carinho dos jogadores do Flamengo com você. Isso aí não tem preço. O movimento que eles fizeram para que você não saísse, para que não viesse mais um português, depois para que não viesse esse argentino que só fez perder na vida. Eu acho assim... O cara tem 35 anos de carreira, Muricy, ganhou 2 títulos só no Chile. E de onde ele sai brigado para levar dinheiro. Galvão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu fiquei agora no Rio de Janeiro com o Dorival, no hotel, e a gente resolveu dar uma caminhada pela manhã na praia, toda aquela coisa. É impressionante o que a torcida do Flamengo gosta dele. A barra todinha, nós somos, andamos 8 quilômetros. A barra todinha, os caras tocando buzina, Dorival, parando no quiosque. É uma coisa impressionante. A torcida do Flamengo gritou o nome dele no jogo. A torcida gosta dele, mas por isso, São Paulo. pelo trabalho dele, pela pessoa que ele é também, né? Que ele é uma pessoa diferenciada, como você falou, um cara educado, diferente de mim, por aquelas coisas. Mas muito diferente. Ele era muito... Mas isso que você está falando, cara, eu dava tudo, você não vai contar. Porque eu acho ele muito inteligente, acho que vai acabar sendo um grande técnico de futebol, o Felipe Luiz. A hora que ele te abraçou e ficou falando no teu ouvido aqui, que ele ficou uns 5 minutos falando no teu ouvido, e você ficou uns 5 minutos falando no ouvido dele, eu pagava uma grana para saber o que vocês estavam conversando ali. Você sabe que o Felipe começou com a gente, né, no Figueirense. Eu nem lembro. Vocês se cruzaram a primeira vez no Figueirense em 2003, né? Trabalhamos junto. Mas o que era? Você era técnico? Eu era técnico, ele era auxiliar. E o Felipe e o menino Começando, 17 anos, né, Dorival? Ele foi 16 para 17. Muito cedo. Muito cedo. Então eu tenho uma amizade com o Felipe. Fui para a Europa, ele nos indicou várias situações para que fôssemos, inclusive no próprio Atlético. Fomos muito bem recebidos, eu, Mancini, Júlio Sérgio. Então, assim, é uma amizade que já vem de algum tempo. E voltamos, mas aquela voltamos fila, a ter um encontro. Cara, parecia que era aquele negócio que as pessoas fazem fila para fazer uma reverência pro rei. O São Paulo ganhou, os jogadores do Flamengo fizeram fila para vir 1 a 1 te abraçar e te beijar. Mas você vê, ele é tão diferente, que ele tá, claro, vibrar com nossos jogadores, beleza, mas ele foi lá abraçar os jogadores do Flamengo. Ele foi em direção aos caras. Ele
ele foi o cara que foi consolar o jogador do Flamengo da derrota, porque o maluco do argentino já tinha chutado uma grade, 3 baldes e já estava enfiado no vestiário. Mas eu acho que isso daí é obrigação. Nós somos, antes de tudo, desportistas. Se você puxar as imagens da final da Copa do Brasil do ano passado, depois de cumprimentar todos os jogadores do Flamengo, eu fui cumprimentar os jogadores do Corinthians. Claro. Depois fui cumprimentar os jogadores do Atlético. Em outros momentos também, fui cumprimentado também. Então, assim, Galvão, eu acho que é uma disputa e nós somos amigos. E aquele beijo do Gabigol na sua coletiva? Você ficou sem jeito. Sim, porque eu não esperava. Nós estamos ali. Nós estamos ao vivo. Você estava ao vivo. Eu estou ouvindo uma voz, não sei de onde está vindo. E ele ficou esperando você olhar para ele mandar um beijo. Exatamente, porque eu não localizava quem estava falando, né? Ele estava falando atrás. Aquilo era um carinho dele para você e era uma resposta pro técnico dele, pro maluco do argentino também. Tá certo, Muricy? Tá certo. Ele deu um toquezinho também ali. Não foi por aí que foi o Com caminho? certeza. Bora. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nesse domingo, 4 horas da tarde, o grande clássico aí entre Flamengo e Vasco. O Flamengo precisa vencer para continuar na briga do Brasileirão e também a vaga na Libertadores da América. É a estreia do Tite no Maracanã, né? A estreia do Tite no Maracanã. O Flamengo vai então, né, como vimos aí os comentaristas falando, goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais Ayrton Lucas, Wesley, depois no meio Thiago Maia, Érico Pulgar, Gerson e, como disse o Vene Casagrande e também o João Guilherme, De Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique e Pedro, Gabigol continua na reserva com o técnico Tite. Então, é assim que o Flamengo vai jogar, vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Eu gostaria que você, que está aqui junto com a gente, você chegou aqui até o final do vídeo, escreva nos comentários de qual localidade você está assistindo nossos vídeos e também coloque o seu palpite, arrisque o placar aí nos comentários e vamos ver o que vai acontecer, vamos dar essa força positiva para o nosso Mengão para fazer um bom resultado nessa partida e logo em seguida a próxima partida é o Grêmio. Você viu que o Grêmio tomou uma sapecada do São Paulo hoje de 3-0, foi 3-0, tomou uma sapecada do São Paulo, do Dorival Júnior, né? E o Grêmio tá nessa crise. Vamos ver o que vai acontecer na partida próxima, que vai ser a do Flamengo, que vai pegar o Grêmio, o Flamengo jogando fora de casa. É isso daí, nação. Ótimo domingo para todos vocês. Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.